Olá pessoal, boa tarde, eu sou Marcelo, esse é o canal Católico da Floresta, um espaço onde eu venho compartilhar o meu ponto de vista sobre as minhas experiências com a Ayahuasca. E o tema que eu trago para compartilhar hoje é uma dúvida que me perseguiu durante alguns anos, né, no meu início de caminhada, porque eu era católico e tinha muito escrúpulo em saber se eu, como católico, poderia ou não poderia, em acordo com a minha religião, estar participando de grupos e consumindo ayahuasca. Então, por mais que eu tivesse a experiência a favor, né, dessa prática, porque nas minhas experiências, as minhas primeiras experiências foram muito luminosas e me ajudaram muito na identificação de questões que eu precisava trabalhar mais no meu dia a dia e comportamentos que eu precisava modificar, padrões de comportamento que eu precisava me libertar, né, e que eu não tinha consciência disso antes de tomar ayahuasca. Ao mesmo tempo, havia aquele escrúpulo que, por eu estar participando em um grupo de uma outra comunidade religiosa, diferente do catolicismo, então eu não sabia se isso realmente eu poderia fazer isso ou não. E quando eu fui procurar ajuda para obter uma resposta sobre isso, os sacerdotes da minha confiança que eu procurei, eles não me responderam, nem que sim, nem que não. E graças a Deus eles tiveram esse discernimento de respeitar o meu processo e deixar que eu mesmo definisse o que era certo e o que era errado nesse sentido. E graças a Deus que eram pessoas da minha confiança e que tiveram esse discernimento, porque se fossem talvez menos preparados, eles certamente ocupariam o lugar da minha consciência e diriam para mim o que seria certo e o que seria errado. Então, quando finalmente eu cheguei à conclusão de que não há nada, nenhum problema errado nisso, eu encontrei 2 sacerdotes no Peru que expuseram, compartilharam o seu relato da sua experiência com a ayahuasca e até hoje continuam prestando serviço aos grupos que participam das cerimônias com a ayahuasca e após a cerimônia sem ter necessidade de receber o sacramento da penitência, né? E isso em grupo que não é um grupo católico, né? Eles estão lá para servir as pessoas católicas que fazem uso da medicina da ayahuasca. Então a ayahuasca, o que precisa ficar bem claro, e hoje é muito claro para mim, mas na época não era tão claro assim, a ayahuasca não é uma religião. A confusão se dá porque a Constituição brasileira permite, e não apenas permite, mas protege o uso da ayahuasca apenas em contexto religioso. Então a gente só pode usar a ayahuasca em algum grupo de alguma coisa. No Brasil, em função disso, a ayahuasca é mais conhecida nos grupos onde ela é utilizada, que seriam os grupos da igreja de Santo Daime, né? Na linha do Santo Daime, da Barquinha, Santo Daime, Barquinha, União do Vegetal e suas linhas, que existem várias comunidades que seguem mais ou menos a linha da União do Vegetal, assim como existem comunidades que seguem a linha do Santo Daime, a linha da Barquinha, que não são grupos que eu não chamaria de grupos dissidentes, eu chamaria de grupos inspirados nessas linhagens, né? E também existem grupos de linhagem xamânica, que são grupos mais ecléticos, que trazem influência de grupos indígenas, de tradições indígenas, mas também de tradições indianas e budistas e de todas as outras tradições onde se reconheça expressões luminosas. Então, é a única forma de fazer uso da ayahuasca. Se eu, como católico, encontrasse a ayahuasca sendo utilizada em um grupo dentro da minha paróquia, eu não teria necessidade de ir consumir a ayahuasca em algum outro lugar. Ou talvez até teria, porque não é porque a ayahuasca está sendo oferecida dentro de um grupo, dentro de uma igreja católica, que eu vá me sentir melhor ou integrado a esse grupo só por estar dentro de uma igreja católica. Estar dentro de uma igreja católica não significa necessariamente seguir uma doutrina católica.
Assim como um grupo de alcoólicos anônimos, por exemplo. É muito comum existirem salas de alcoólicos anônimos dentro de paróquias. As paróquias cedem espaço para grupos, que no caso de alcoólicos anônimos, por exemplo, não são religiosos, né? Cresce num poder superior segundo a concepção individual de cada um, mas não é determinado nenhum. Então, se a Igreja Católica, as paróquias podem abrir espaço para um grupo de alcoólicos anônimos que não necessariamente acreditam em Jesus Cristo, mas se respeita a crença de cada pessoa ali que vem para compartilhar o seu sofrimento, a sua dor e os seus avanços e as suas quedas no segmento da programação dos 12 passos, no caso, né, desse exemplo. Por que não pode ser permitido um grupo de pessoas que vêm fazer um grupo de estudos de meditação com o uso de uma ferramenta como a ayahuasca? Nada impede isso, porque a ayahuasca não é uma religião, porque a ayahuasca não é uma droga. Se uma pessoa pode fazer uso de uma medicação de um anti-ansiolítico ou um antidepressivo e continuar sendo católico e ir até para missa ou para desenvolver qualquer atividade dentro da igreja, por que a pessoa não pode tomar ayahuasca? Então a gente vê que existe mesmo muita ignorância e preconceito, sobretudo, porque um antidepressivo e um anti-ansiolítico é mais droga do que uma ayahuasca, porque se você fizer um teste antidoping em alguém que tomou um antidepressivo, ele vai dizer ali a substância que a pessoa ingeriu. E se você fizer um teste antidoping em alguém que consumiu ayahuasca, ele não vai acusar nada, porque o DMT, que é o princípio ativo da ayahuasca, o teu corpo mesmo já produz. Existe DMT em quase tudo na natureza. No alface que você come, existe DMT. Então, a gente não ingere nada estranho ao nosso organismo. Então, o que acontece com a ayahuasca? Por que a ayahuasca... Qual que é o problema com a ayahuasca? O problema com a ayahuasca tem um nome: preconceito e falta de informação e falta de experiência. Então, não tem problema algum em um católico tomar ayahuasca. O problema que existe, que não existe apenas para católico, existe para qualquer pessoa, né, que pode ocorrer de chegar em um lugar que não seja muito adequado, muito recomendado para fazer experiência com a ayahuasca. Né? Então, mas isso é uma questão para um outro vídeo que a gente pode conversar futuramente, mas para não estender esse. Então esse é o meu ponto de vista como católico e como usuário de ayahuasca. Usuário de ayahuasca? Qual que seria a expressão correta para quem toma ayahuasca? Eu não sei. Qual que é a expressão exata para alguém que toma um antidepressivo? É um deprimido? Não sei, porque a pessoa não é deprimida o tempo todo, né? Ela tem momentos de depressão e momentos que ela precisa desse suporte. E para quem toma ayahuasca, o que? Ayahuasqueiro, a gente sente muita necessidade de encontrar rótulos e nomes para fazer as coisas caberem dentro de um quadrado onde a gente possa classificar, né? É católico ou não católico? Toma ayahuasca, então não é católico, porque católico não toma ayahuasca. Católico toma ayahuasca. Eu sou católico e eu tomo ayahuasca e vou continuar tomando ayahuasca enquanto eu achar legal, né? Já houve períodos que eu tomei de 15 em 15 dias. Inicialmente eu tomei uma vez por ano. Hoje me arrependo porque deveria ter tomado mais frequentemente, já logo no começo, mas eu tinha tanto medo e tanto escrúpulo que eu tomei um ano, depois voltei no outro ano, porque vai que esse negócio vicia, né? Vai que faça alguma coisa ruim, aconteça alguma coisa ruim comigo. Então a gente tem essas ignorâncias que, graças a Deus e ao tempo, a gente vai soltando, deixando pelo caminho. Então, basicamente, o que eu tinha para compartilhar hoje, do meu ponto de vista, sobre o uso religioso da ayahuasca para um católico, seria isso. O católico pode tranquilamente tomar ayahuasca sem medo. O medo que se deve ter é não apenas o católico, aliás, não medo, mas prudência, né? A prudência que se deve ter é para o católico e para qualquer pessoa de qualquer religião sobre o lugar onde ele vai tomar ayahuasca. Então,
isso também é um tema para um outro vídeo, aí dicas para a primeira experiência com a Ayahuasca, que eu vou fazer numa próxima oportunidade para não aumentar muito. 10 minutos é um tempo bom, né? Embora eu sei que vou ter vídeos aí de 1 hora mais para frente, eu sei. Mas vamos começar com doses homeopáticas. Então é isso, gente. Muito obrigado para você que me ouviu e que teve interesse de vir aqui. A sua contribuição nos comentários é muito importante, tanto para acrescentar, né, o seu ponto de vista diferente do meu, para eu tomar conhecimento e talvez até continuar a discussão em vídeos posteriores, como também para dizer no que o meu ponto de vista acrescentou ao teu, né? Então qualquer feedback é muito bem-vindo. E é isso, gente. Muito obrigado.